Fala, gurizada, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje ele vai ser um pouquinho diferente, tá? Na verdade, tá mais para uma conversa. Mas antes de te falar o tema, eu queria te fazer duas perguntas. Tu tá cuidando da tua saúde emocional? Tu tá cuidando também do teu mental? No vídeo de hoje eu quero abordar um tema que ele é um pouquinho delicado e por algumas pessoas ele pode ser também um pouco desconhecido. Que na verdade eu quero falar sobre a instabilidade emocional. Muita gente confunde com quadros depressivos, mas na verdade eles são bem diferentes, tá? Como é que eu posso te explicar? A instabilidade emocional. Pausa para o caminhão passar. A instabilidade emocional, na verdade, ela é evento climático, vamos brincar assim. É como se fosse um dia de sol lindo, maravilhoso, e de repente chegasse umas nuvens carregadas e, tipo assim, tu não sabe se aquele dia vai dar chuva, vai dar sol, pode dar os dois. Então, eles são eventos. Já quadros depressivos, que bem dizer andam de mão dadas, na verdade eles se prolongam um pouco mais. É como se fosse uma estação do ano, sabe? Para dar exemplo aí, só para te poder entender, vou pegar tipo que nem o inverno do sul. Começa em média de maio e vai até meado de agosto, setembro. E é assim, frio e chuva todos os dias e aquilo não muda. E por que que eu quero te falar sobre isso? Porque assim, muitas vezes as pessoas elas estão passando por essa situação de instabilidade emocional e elas não entendem. Ou elas acham que é crise de ansiedade, depressão, crise de pânico e por aí vai. Mas na verdade não, é outra coisa bem diferente. E eu quero aqui também contar para ti um pouco do que eu passei e o que que eu fiz também para começar a melhorar sobre essas coisas, tá? Lembrando que assim, eu não sou nenhuma expert no assunto, tá? Foi tudo que eu vou te falar aqui é baseado no que eu tô passando ainda, porque eu ainda não consegui vencer 100% essa fase, tá? Mas também foi na questão de muito estudo, muita força de vontade. Graças a Deus teve muitas pessoas que me ajudaram. E assim, eu hoje, se eu tô melhor, é graças a muitas coisas, inclusive pela parte minha que eu fiz, tá? Então, vamos lá. Em média de 2021, eu tive meu primeiro quadro de depressão, que foi por causa da perda do meu pai. Em 2022, eu tive outro quadro de depressão, que foi por causa da perda da minha bebê. Em 2023, eu tive outro quadro de depressão, mas foi por conta de um outro lugar que eu tava, que eu não me acertei, não me adaptei, e o troço foi um cenário caótico. O que que aconteceu de 2024 para cá, que é essa questão que eu quero conversar um pouquinho contigo. Sem perceber, foi em média de dezembro de 2024, a gente sabe, né? Quem trabalha por conta própria, final do ano, é um cenário assim, se tu não tiver muita estabilidade emocional, tu dança. E nesse meu caso, eu dancei. Por que que eu dancei? Eu tava até fazendo aqui uma peça de crochê, mas como é um assunto que eu já tô querendo falar, porque eu falo pra muitas pessoas e eu acho que vai dar um belo de um vídeo, que se não for útil pra ti, pode ser útil pra alguém que tu conheça, eu resolvi hoje mesmo com essa cara de doida aqui gravar pra te poder entender. Em dezembro de 2024, voltando pro assunto, eu simplesmente comecei a pegar muita encomenda de crochê. Eu comecei a trabalhar demais. Em 2024 eu ainda tinha a lancheria, lanchonete, sei lá como é que tu conhece aí na tua cidade, com o meu marido, então eu trabalhava duas vezes mais. E assim, foi aonde eu entrei num quadro que nem eu entendi. Vou te explicar o porquê. Pra começar pelo crochê. Eu fazia encomendas que, né, na verdade eu pegava encomendas que eu brincava que era encomenda suicida, que era aquelas assim, que o prazo era esgoelando, que a cliente queria um negócio que era assim, ó, quase impossível de fazer em pouco tempo, com um material que muitas vezes acabava no meio do caminho, porque eu não tenho um estoque, entende? Então, conforme eu ia pegando as encomendas, eu já tentava, com muita sorte, receber uma parte do dinheiro lá para mim poder comprar material para poder fazer a peça para cliente. Então, isso foi um erro também que eu cometi com o crochê, a falta de posicionamento, de pegar a entrada. E assim, aquilo para mim foi uma bagunça. Foi falta de gestão financeira, foi falta de organização, foi falta de muita coisa. E naquela época eu achava que eu tinha que dar conta de tudo. Eu achava que eu tinha que fazer tudo, que eu tinha que pegar tudo. Eu virava dia e noite fazendo crochê. Eu dormia quando dava, eu comia quando eu lembrava. Gente, eu não saía da mesa, sabe? Era uma coisa assim, em que, só para vocês terem ideia, eu peguei uma encomenda tão maluca com aquela linha de polipropileno, que era um fio bem fininho, e se eu não me engano era um trilho de mesa na cor branca e amarelo, e peguei num outro rosa neon. Gente, eu fiz aquilo em 4 dias, e foi assim, o desgaste tão forte que eu não enxergava direito. Dentro de casa eu tinha que estar usando óculos de sol, porque eu enxergava tudo duplo, e o negócio assim, ó, foi caótico.
E aí, eu fui pegando outras encomendas que foi me enlouquecendo, eu fui surtando, até que em janeiro de 2025 eu enlouqueci com crochê. Eu resolvi dar uma pausa. Meu planejamento, na verdade, era voltar em fevereiro. E aí eu até que tentei voltar em fevereiro, até que eu vi que pra mim não dava mais. E aí eu fiquei só na função da lancheria. Eu e meu marido, a gente trabalhava nessa questão da lancheria, ele mais na parte das entregas e eu na parte de cuidar do estabelecimento. Então, assim, só pra ter ideia, eu acordava por volta de 3h30, 4 horas da manhã. Pra 5 horas já tá com a lancheria aberta. Por volta de 8 horas da manhã eu já começava o preparativo do almoço, porque não era só lanche, era também, né, marmita, era assim, funcionava o dia todo. E à noite também, era a noite toda, quase, entendeu? Porque como eu sou uma pessoa que eu durmo pouco, pra mim, 4, 5 horas de sono já tá ótimo, já acordei com o pique todo, porque eu sou agitada mesmo, é meu natural. Então, assim, era tranquilo de levar todos os dias a mesma coisa, sabe? Só que aí o que que aconteceu? Em abril, março, abril de 2025, eu também enlouqueci na questão da lancheria. Tinha, tinha o ponto, não, a gente tem, só que hoje ele tá fechado. Mas, tipo, tinha o ponto, tinha como trabalhar, mas eu simplesmente não quis. Às vezes eu fico pensando, será que era por conta dos fiados? Que também, de certa forma, vender fiado é a pior coisa que a pessoa pode fazer? Tá, talvez, mas hoje eu vejo que foi a falta da minha persistência, sabe? Foi a falta do meu querer continuar. Porque eu já tava desgostada daquilo dali, eu já tava cansada, saturada, por mais que fosse eu e o meu marido, às vezes era 3 horas da manhã, a gente tava fazendo lanche, tava fazendo hambúrguer, e fritava pastel, e fazia esfirra, e fazia bolo, e fazia sonho, e fazia tanta coisa, que eu não saía mais da volta do fogão, por mais que aquilo é meu amor, sabe? Que é o que eu brinco com todo mundo, eu tenho duas paixões. É o crochê, que me ajuda a aliviar minha cabeça, e é as panelas, é cozinhar, é fazer doce, é fazer salgado, é fazer lanche, é fazer comida. Eu tenho uma adoração, eu faço por prazer aquilo. E ali foi aonde eu vi que eu não queria mais. Na verdade, eu nem cheguei a conversar com meu marido, eu simplesmente fechei a porta e não abri mais. E é ali que foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Agora eu vou te explicar o porquê. Eu fiquei parada. Eu parei, parado. Graças a Deus que o Thiago ele conseguiu um trabalho. Então, em abril, a gente só não foi de vez pro buraco porque Deus não permitiu. E eu entrei num cenário que eu não queria saber de ninguém. Eu não queria saber de trabalhar. Eu não conseguia sair da porta para fora. Eu não via a luz do dia. Eu tinha pânico de sair pra rua. Deus o livre de poder pegar um ônibus, eu não conseguia, porque na época a gente não tinha carro. Então me dava um tremelique, me dava uma agonia, me dava um negócio que eu ficava pensando, eu preciso voltar pra casa, eu tenho que voltar pra casa. E aí, pra mim, uma simples tarefa de colocar o lixo na lixeira, que fica bem dizer a 100 metros da minha casa, era um horror. E eu não dava bola, por quê? Eu não vou ser a pessoa de dizer assim, ai, não, tá tudo certo. Não tava tudo certo. Só que eu era muito medíocre pra falar que depressão, crise de pânico, essas coisas, era coisa de gente que não tinha o que ocupar a cabeça. Sim, eu agi errado? Agi. Muito eu falei, até eu passar o que eu passei, né? E assim, hoje eu vejo o quanto eu tava errada. E hoje eu vejo que o negócio é real, que o negócio existe de verdade. Só que pra quem acha que é uma besteira, é uma bobagem, é uma frescura, se alerta, porque pode acontecer com quem tu menos espera. E pode acontecer até contigo mesmo. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo, pra servir como um alerta, porque conforme eu ia contando a minha história, tipo, por que que tu sumiu? Porque eu era uma pessoa muito ativa nas redes sociais, eu era uma pessoa que trabalhava, eu era uma pessoa que estava sempre na rua, sempre em contato com as outras pessoas. E conforme eu fui sumindo, as pessoas sempre na mesma pergunta. Só que eu, quando alguém me perguntava, tá tudo bem? Eu olhava com aquela cara de pamonha, o sorriso mais falso do mundo. Eu dizia, tá. Por dentro dizendo, não, não tá. Só que eu não queria ajuda, eu não queria ser ajudada. Eu não queria nada com nada da vida. Pra mim, tanto faz chovesse pra cima, chovesse pra baixo. Quantas vezes eu acordava e pensava assim, nossa, que Deus me perdoe por isso, mas quantas vezes eu pensava, tipo, bah, acordei. Por que que eu acordei? Tipo, numa revolta, eu comecei a me revoltar com a minha casa, eu comecei a revoltar com o meu trabalho. Assim, ó, pra ser bem sincero, eu só aturava o meu marido porque não tinha o que fazer, entendesse? Porque as pessoas mais próximas de mim eu corri. Eu não queria saber de falar com ninguém. Às vezes as pessoas batiam na minha porta, eu não abria porque eu não queria, fingia mesmo que não estava em casa. E eu vejo que tudo isso hoje foi necessário porque eu comecei, depois de um certo tempo, a tentar ajuda. Eu conversei com uma pessoa que, assim, ela foi essencial nesse meu processo de cura. Ela foi a pessoa que agarrou a minha mão. Isso que a gente nem se conhece, tá? É amizade pelo WhatsApp. Mas ela agarrou da minha mão de uma forma que eu me senti acolhida por ela. Parecia que ela tava, assim, do meu lado, me dando um abraço, sabe?
Tem uma vez, assim, que do nada eu comecei a conversar com ela e eu não tava na fase de conversar. Eu só peguei e comecei a falar pra ela. Eu tô me sentindo como se eu estivesse num quarto escuro e vazio. E aquele quarto me dá agonia. E eu tô vendo a fresta da porta, eu tô vendo a porta e eu não consigo passar pela porta. E aí, cara, ela foi sensacional. Foi uma pessoa que simplesmente me carregou no colo. E ao longo desse vídeo eu vou te explicar o porquê a importância dela. E assim, ó, já vou te reforçando. Se tu tá passando por um caso mais ou menos parecido com o meu, se tiver alguém pra te ajudar, segura na mão dessa pessoa e não solta. Porque assim, infelizmente, esses quadros, seja instabilidade emocional, seja depressão, ansiedade, o que for, às vezes ele pode sim te dar um erro irreparável. Ele pode sim fazer uma situação tão caótica na tua vida que talvez não tenha volta. Então, se tu tem alguém que possa, assim, segurar na tua mão e dizer, vem comigo que eu te ajudo, tu agarra na mão daquela pessoa e tu pega com força e faz a tua parte, porque, sinceramente, sozinho, não vou dizer que é impossível, pode ser que tu consiga sozinho, mas é muito difícil. E quando essa minha amiga, ela me agarrou da minha mão e começou a encarar o processo comigo, começou a me acolher, cara, até assim, ó, aprendi mais sobre a palavra de Deus com ela, tá? A gente fez propósitos em cima de propósito. 3 horas da manhã, eu encarei firme e eu fui vendo a minha mudança, eu fui vendo a minha melhoria, eu fui vendo que a coisa dava pra arrumar. E ali começou a minha mudança. Ali foi onde eu vi que eu tava melhorando. Por quê? Eu comecei a voltar pro crochê. Participei do desafio do grupo da Guria Crochetando, né, da Tênis Cristina, que eu já falei em alguns vídeos aqui. E aquilo dali foi meu pontapé inicial. Ali eu encarei o desafio, eu comecei a juntar dinheiro, eu comecei a trabalhar, mesmo que de pouco, mesmo me sentindo agoniada, naquela coisa cavernosa dentro de mim, era como se eu não tivesse silêncio, era perturbação, era muita voz, era muita coisa na minha cabeça. E quando eu comecei a me ocupar de novo, foi bom, me ajudou demais na questão ali psicológica. Eu não larguei da mão dessa minha amiga que, né, teve que me aturar e ainda me atura até hoje. Eu comecei a querer estudar. Eu fiz curso de terapia para mulheres, só para mim poder entender minha cabeça. Eu comecei a ler livros de tudo que dava para autoajuda. Tem até um livro que eu também te indico, que é Reciclagem Emocional, da Bianca Toledo, se eu não me engano. Foi um livro que fez mudar a minha cabeça de tudo que era forma. Foi aonde eu comecei a me entender mais. Fora que eu tinha já feito curso de psicologia analítica. Eu tinha feito tanta coisa que foi assim, ó. Eu queria entender, eu queria saber, eu queria até neurolinguística, se eu não me engano, neurociência, tanta coisa que eu absorvi, eu comecei a entender como funcionava o cérebro. Aquilo lá me ajudou pra caramba. Então, assim, se tu tá passando por isso, busca informação. Mas busca a informação certa, tá? Não sai aí no achismo ou ouvindo as histórias. Não que outras histórias pode ser que te ajude, sim, mas pode ser também que te contamine de uma forma ruim. Muito ruim. Porque eu sei, porque eu também já passei por isso. Por ouvir a experiência dos outros. Então, assim, ó, se tu tá passando por isso, busca uma ajuda. De preferência, né? Que a pessoa entenda do que tá acontecendo contigo. Não é feio pedir ajuda. Não é feio buscar essa ajuda. Feio é tu deixar pra lá. Feio é tu deixar todas as coisas ruins abominar a tua cabeça e tu pensar que tá tudo bem. Só que tu tem que acordar e ver que aquilo não tá bem. Mas voltando ao assunto, que eu já perdi um pouquinho do eixo, quando eu comecei a estudar e eu comecei a entender o que que era a minha cabeça, aquilo meio que me facilitou pra caramba. E claro, teve outras coisas, né? Foi aonde eu conheci mais a Deus. Foi aonde eu comecei a clamar mais por Deus. Foi aonde também eu consegui me entender qual que era o meu propósito. Porque, infelizmente, quando tu tá nessa fase bem ruim, tu não tem expectativa de nada, tu não quer criar sonhos, tu não quer criar ideias, tu não quer nada, tu nem sabe qual é o teu propósito de vida. Tu vai sempre te perguntar, o que que eu tô fazendo aqui? E tu sempre vai ser aquela coisa negativa. Às vezes, muita gente vai pensar assim, ah, tá se fazendo de vítima. Não é. Gente, é sério, é real. A pessoa se coloca nesse tal quadro de vítima, vamos dizer assim, sem querer. Por quê? Ela não vê que ela tá fazendo aquilo, é muito inconsciente, sabe? Ela pega ali e começa, ah, ninguém me ama, ninguém me quer por perto. Eu sou vazia, eu sou quebrada, eu tenho um problema, eu tenho o famoso defeito de fábrica. Mas não, gente, não é assim que funciona um negócio. Ele é muito real, ele é muito puxado. E é uma coisa que, assim, ó, raramente sozinho se consegue. E aí, quando eu tive a ajuda dessa minha amiga, que até conseguiu uma terapeuta pra mim que me atendesse de forma gratuita, e eu comecei a encarar de fato, foi aonde eu vi a minha melhora. E ali, outro assunto que eu quero falar contigo é, se tu tá passando por essa situação, não te compara aos outros, porque cada pessoa é uma pessoa, sabe?
não pega a história dos outros. Pode ser que em algum momento desse vídeo tu possa achar, ah, ela tá falando bobagem. Pode ser que sim, aconteça. Opa, acontece. Só que, como eu te falei, é uma experiência que eu tô passando e que eu quero sim compartilhar contigo, porque eu já vi que muita gente está passando pelo mesmo problema, só que ninguém fala, ninguém comenta. Se caso tu não sabe, eu criei esse canal do YouTube, na verdade, não era nem pra ensinar crochê. Porque, tipo assim, eu sou péssima pra fazer isso, entendeu? Eu sou péssima pra ensinar. Eu sou boa pra fazer, eu sou boa de produção. Que até pra vender eu sou meio que uma negação, tá? Mas eu vou aprendendo conforme dá. Mas eu criei esse canal, na verdade, era pra ajudar a minha prima que mora em Santa Vitória. E aí eu dei toda a força pra ela começar a fazer crochê e começar a ver dinheiro com isso. Só que eu não sabia como ensinar ela, entendeu? Então foi por isso que eu fiz esse canal. Pra minha prima poder ver os meus vídeos e, de certa forma, conseguir ajudar ela conforme dá nessa questão de aprendizado. É por isso que esse canal tá aqui. Só por isso, gente. Só que hoje, na verdade, já faz tempo que eu quero bater sobre esse assunto e eu nunca tive coragem de ligar a câmera e começar a gravar. Eu nunca tive, na verdade, esse pontapé inicial até que hoje eu pensei, chega, eu preciso falar e eu quero falar. Se eu vou ser ouvida, só Deus é que sabe. O importante é que a minha parte eu fiz, que foi falar. Então, assim, instabilidade emocional existe. Pode ser que ela dure muito, pode ser que ela dure pouco. Mas eu tô aqui pra te dizer que ela tem solução, tá? E só pra te, né, te atinar na história, eu não vou contar também só coisa triste que aconteceu. Teve muitos episódios de alto e baixo. Eu fui carregada nas costas também pelo meu marido, que coitado, vindo da minha parte, que eu era uma pessoa que trabalhava muito, que tava sempre ali pau a pau com ele, e de repente eu parei. Não quis saber de mais nada. Eu sei que pra ele também foi difícil, coitado. Mas graças a Deus, estamos vencendo. E aí, que é outra coisa que eu também quero falar pra ti. Tem coisas que dá pra fazer. Se tu tá te sentindo muito angustiado, se tu tá se sentindo com aquela coisa de tremedeira, falta de ar, de parecer que o chão vai abrir um buraco nos teus pés e tu vai cair, começa a respirar fundo. Começa a ouvir algum som de natureza. Se puder, sai pra rua, toma um ar, pega um sol, que também é uma maravilha e começa a tentar te acalmar. Uma respiração profunda. Vai respirando e vai sentindo aquela respiração até tu ver que tu te acalmou. Uma crise desse jeito não leva mais que 90 segundos. Isso daí foi uma coisa que eu demorei para entender. É só os primeiros 90 segundos que ele é caótico, que ele é perturbador. Mas o resto é tranquilo. Dá para te fazer exercício com as mãos, dá para te fazer exercício de relaxamento. Se tu conseguir, tu pode sair para dar uma caminhada, tomar uma água, fazer coisas que vá te acalmar. Eu tava num momento tão esquisito que além de não conseguir dormir, eu parecia um panda, olheiras horrorosas que parecia até que eu tinha levado um soco no meio da cara. Eu também não comia, ou então quando comia, comia demais. Tava explodindo ali, tinha aquela ansiedade, aquela agonia, aquela vontade louca de comer, mesmo estando satisfeita. E era um negócio assim, ó, muito fora do real, sabe? Era uma coisa que assim, não tinha. Era uma oscilação, pronto, achei a palavra certa. Era uma oscilação em cima da outra. Ao mesmo tempo que tava bem, daqui a pouco tava mal. Ao mesmo tempo que tava sorrindo, daqui a pouco já tava chorando. Ao mesmo tempo que tava, tipo, tranquilamente bem de verdade, daqui a pouco tava um cenário horroroso. Dava medo, dava agonia, dava tristeza, dava um sentimento de vazio. E, cara, isso daí é perturbador pra quem passa. E, infelizmente, hoje eu vejo que também é perturbador pra quem tá na volta, pra quem tá do teu lado. Só que, claro, infelizmente, quando tu tá nessa parte, tu não quer saber dos outros. Tu não quer falar com os outros. Vamos ser realistas, né? Tu não quer nem te olhar no espelho, quem dirá ouvir os outros. Só que é o que eu tô te falando, tudo são fases, tudo é momento, tudo é um pé por vez. Se tu tá passando por essa instabilidade, que te sirva de alerta, te agarra em Deus, te agarra nas pessoas que querem te ajudar. Procura informações, procura ajuda e vai com fé no coração porque vai dar certo. Eu tô vencendo. Eu tô melhor do que eu tava uns 3, 4 meses atrás. Eu tô voltando à vida, tô querendo voltar à vida, coisa que antes eu já não tinha amor à vida. E assim, foi a base de muitas orações, foi a base de muitas pessoas queridas fazendo corrente também de oração por mim, tentando me ajudar, sendo com uma palavra amiga ou sendo com um abraço. E nesse momento todo, que eu vi que foi muito importante também para eu, de certa forma, começar a me curar, era me afastar das pessoas. Infelizmente, eu custei para entender que tem pessoas que te suga tua energia, te suga tua alma, te suga tudo que tu pode ter na vida. E eu entendi também que tem muitas coisas que tu tem que dizer não.
Ah, mas vai parecer que tu é ruim. Não, tu não é ruim. Tu só tá aprendendo a te posicionar com coisas e pessoas. Tu tá aprendendo a te amar. Tu tá aprendendo que a vida, ela é além dos outros e ela é além daquela bolha, daquele negócio ruim, sabe? E no momento que tu fura a bolha e tu entende que, opa, eu preciso me posicionar, eu preciso ter pulso firme e eu preciso querer, tu vai ver que a transformação é automática. Tu vai ver que tu vai cortar muita coisa, que daqui a pouco pode até te doer na hora, tá? Não vai ser fácil, mas daqui a pouco vai te fazer bem. É, no momento que tu começa a entender o que é necessário na tua vida e o que não é, tu começa a ver que aquilo que tu tá dizendo não, daqui a pouco vai ser um alívio pra ti, vai ser uma paz pra ti. No momento que tu começa a querer fazer as coisas por ti e não pra agradar alguém ou não pelo que os outros querem, tu vai ver que é uma libertação pra alma. Não tenha medo de dizer não pras pessoas, pras coisas. Não cai na patetice que eu caí de, ai, não custa, custa. Custa teu tempo, custa tua sanidade mental. Muitas vezes vai custar teu dinheiro, vai custar tanta coisa. Então, não é querer ser arrogante ou não é querer ser egoísta, é só te cuidar, te olhar com outros olhos, passar a olhar um pouco para ti, passar a entender qual que é a tua cabeça, qual que é o teu mundo, porque assim, principalmente mulheres, tá? Pensa demais. Pensa em coisa que nem aconteceu. Pensa em coisa do que tá pensando, entendeu? É uma máquina. É um monte de gaveta, é um monte de coisa que tu não entende. E no momento que tu começa a querer ajuda, tu vai ver que todo aquele entulho que tá dentro do teu cérebro, o que presta vai ser organizado. E o que não presta, tu vai conseguir botar fora. Seja um psicólogo, terapeutas, psicanalista, procura ajuda, que tu vai ver que isso também vai ser muito importante no teu processo de cura. E assim, tenta não desanimar. Tenta segurar tu mesmo na tua mão, tu mesmo te abraçar e tenta fazer o teu melhor sempre, porque tu vai conseguir. Se eu tô conseguindo, é que nem eu tô há pouco tempo, depois desse toda essa minha loucura, eu tô voltando pro crochê, mas aconteceu também um episódio em novembro que pra mim foi assim, ó. Eu não sei se foi bom ou se foi ruim, mas vou contar pra ver se tu vai rir da minha cara ou se tu vai dizer, como assim? Em novembro, eu caí na insanidade de ver aonde que tava indo o pouco dinheiro que eu tava fazendo pro crochê. E assim, infelizmente eu tenho um vício, que é a porcaria do cigarro. Eu vou até ficar quieta, que é pra não ficar mais feio pra minha cara, né? Mas aí, quando eu vi que todo o meu dinheiro do crochê foi todinho em cigarro, todo, porque na verdade não é só eu que fumo, meu marido também fuma. Ficar feio pra cara dos dois, né? Eu piorou. Piorou minha situação, aí mesmo que eu não quis mais saber de fazer crochê, de pegar encomenda, de fazer nada. Sabe qual é a minha realidade hoje? Aqui, são um monte de bases, com mais outras bases, com mais uma penca de peça que eu digo que eu vou terminar, tá aqui a prova do crime, e não termino. Por quê? Porque eu tô sem motivação. Por quê? Porque eu vi que todo esse esforço que eu tava fazendo, no mês de novembro, eu não sei o que me deu na cabeça, mas eu fumei ele todo. E hoje, pensando de novo nessa palhaçada desse cigarro, eu tomei a decisão, que é tomar vergonha na minha cara e parar com essa palhaçada. Porque uma coisa que eu tava pensando hoje, a minha vontade de fumar não pode ser maior que a minha vontade de parar de fumar. Poxa, coisa básica agora, eu tô me ferrando. Eu não, já não consigo caminhar muito, porque além de estar calor aqui nesse Rio Grande, também tá abafado. Eu tenho pressão alta porque eu tô um pouquinho acima do peso. Eu não consigo caminhar 50 metros direito sem meter um meio metro de língua pra fora. Fora a quantidade absurda de água que eu tô tomando, que por um lado isso daí é bom, né? Mas enfim. Só que agora eu tô percebendo que tarefas simples de casa eu não tô conseguindo fazer sem perder meu pulmão. Fora que eu tô tossindo, que deu uma maluca. Eu tô me sentindo mal porque eu fico fedendo a cigarro. Parece até um incenso de cigarro. Não, se bem que incenso é cheiroso, então vamos falar um cinzeiro. É um cinzeiro ambulante de cigarro. Poxa, gente, tá feio pra minha cara também, né? E aí que eu pensei, eu quero parar, eu vou tentar parar. Como que eu vou fazer isso? Eu ainda não faço ideia. Porque eu não presto nem pra tomar vergonha na minha cara de ir no postinho de saúde pra pedir a receita do remédio que eles conseguem gratuito pra parar de fumar. Vê se não é sem vergonha. E aí que eu volto de novo a te falar. Olha a instabilidade emocional tomando conta. A minha cabeça não funciona bem. Eu penso um monte de coisa, muito tempo, por muitas horas. E são tudo coisas assim, ó, fora da casinha. Eu não faço uma atividade física. Eu
Fico entediada com muita facilidade. O lado bom dessa loucura toda é que eu comecei a ler. Ler de forma, assim, ó, surreal, que antes eu era um pouquinho preguiçosinha pra ler. Mas eu lia, tá? Não, assim, um livro por mês, mas acho que uns 2 por ano eu conseguia ler. Só que, tipo assim, isso tudo, essa instabilidade emocional me ajudou pra caramba. Hoje, depois desse tempo todo, eu entendi que me ajudou. Porque se eu não tivesse passado por isso, eu não teria tomado, né, vergonha na cara de querer ajuda, de querer estudar, de querer entender. E quem sabe também futuramente, por que não, ajudar outras pessoas que estão passando sim por esse processo. Então, é isso que eu quero falar contigo. A instabilidade emocional, ela tá aí. Só que tem como vencer. Uma coisa que eu muito ouvi das pessoas quando eu tocava nesse assunto, né? Quando as pessoas diziam, ah, tu tá bem? O que que houve que tu tá sumida? Eu já, por fim, já tava falando da real. Não tava bem da cabeça. Não tava afim de falar com ninguém. Não tava afim de ver ninguém. E a minha vida era só nada. Não fazia nada. E aí as pessoas sempre se assustavam e diziam, mas logo tu, que parece ser tão forte. E aí eu dava a mesma resposta. O sorriso que eu levo no rosto nem sempre é a vida que eu levo. Então faz parte. Só que hoje eu entendo que eu não preciso dar conta de tudo, que eu não preciso fazer tudo num dia, que eu não preciso agradar todo mundo, que eu não preciso e tá tudo bem. Hoje o que eu tô voltando a tentar, né, a ter sonhos, a criar metas, mesmo que baixa, mas antes eu não tinha meta nenhuma. Eu não queria nem acordar, quem dirá pensar em meta. Mas hoje eu tô criando metas. Hoje eu tô tentando pegar um amor à minha casa. Porque assim, não é a casa mais perfeita do mundo, mas eu tava tão ingrata que eu colocava defeito em tudo. E eu não fazia nada pra melhorar. Eu tava num caso tão crítico que, gente, esse cabelo aqui, Deus o livre. Tava um troço desbotado, desgrenhento, sem corte. Se bem que sem corte ainda tá, mas pelo menos tá menos pior do que tava antes, né? Eu tava com olheiras. Eu tava assim, ó, num caso que nem eu gostava de me olhar no espelho. Eu me olhava e dizia, credo. Hoje eu me olho no espelho e digo, finalmente tu tá voltando pra vida, né, Fê? Mas são tudo fases. E é por isso que eu te digo de novo, toma alerta, te orienta, começa a te olhar com cuidado, começa a te priorizar, começa a olhar pra ti, primeiramente. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio. Começa, não interessa como, ou por mais simples que seja, começa uma coisinha por dia se tu tá passando por essa crise. E se tu tá, assim, muito agoniado, não tenha vergonha de pedir ajuda. Não pensa 2 vezes, pede ajuda. Às vezes, tu vai conseguir ajuda de uma pessoa que tu menos espera. Como eu tive ajuda da Lilian, da Tel e de muitas outras gurias que pegaram na minha mão e falaram, vem, vamos sair dessa. Entende? E é isso que eu quero falar pra ti. Pega na mão de quem tá disposto a te ajudar e não solta. E eu sei que eu sempre brinco em todos os meus vídeos. Se tu quiser ficar aí na moita, se quiser comenta, se não quiser não comenta, se quiser curte, não curte. Essa vez isso vai ser diferente. Eu peço aqui pra ti, se tu quiser, comenta, curte, compartilha esse vídeo com uma pessoa que tu acha que precisa ouvir. Porque não é impossível. Gente, não é. É difícil? É. É complicado? É. Mas não é difícil. Não é, na verdade, impossível. E às vezes a tua ajuda pode vir da onde tu menos espera. E como eu sempre digo, quem quiser pode me procurar nas redes sociais, Prince Carasai Crochê. Se quiser conversar comigo, se quiser bater papo sobre alguma situação que tu tá passando, fica à vontade, pode ter certeza, eu te entendo e eu não vou te criticar. Muito pelo contrário, eu vou tentar te ajudar, assim como também me ajudaram, porque eu vi que esse apoio foi muito bom. E é muito gratificante quando Deus coloca as pessoas certas na tua vida. Às vezes, tinha pessoas que me mandavam palavras de bom dia com uma oração ou com um salmo, algo assim, e tu não faz ideia do quanto aquela pessoa me ajudou. Então, assim, na verdade, foram 2 pessoas, tá? A voz até meio que embarganha, porque quando hoje eu tô falando contigo, numa forma mais leve, numa forma mais tranquila. Mas eu sei que quando eu volto para aquela situação, dá um nó na garganta, porque eu sei o quanto aquilo é complicado. Eu sei o que as pessoas apontar o dedo na tua cara e falar assim: ai, tu que é malandra, tu que não quer nada com nada da vida. Mas na verdade a gente não controla isso daí. Não é uma coisa que a gente assim, acordou. Ai, hoje eu quero ficar triste, melancólica, hoje eu não quero saber de ninguém, hoje eu quero me sentir vazia, hoje eu quero ser o lixo da humanidade. Não é assim, simplesmente dá do nada.
simplesmente acontece do nada. Às vezes tu nem precisa estar num ambiente específico ou com pessoas. Às vezes acontece sozinho. Só que se tu não souber te controlar, não vai fluir. É que nem eu ouço do meu marido sempre. Controla tua mente. E assim, não tá fácil. Mas eu tô tentando. Então, na verdade, eu só quero te dizer assim, que tu lute por ti. Que tu lute pela tua saúde mental. E de preferência, se der pra cuidar da física também, também é bom, tá? E é com muito amor e carinho que eu tô falando isso pra ti. Eu sei que esse vídeo ficou muito longo, mas na verdade eu acho que eu não falei nem a metade da metade do que eu deveria. Porque assim, eu fiz um roteiro muito bem elaborado, só que com aquela história do começa, mas não é o tempo certo, não é o jeito certo, não sei o quê, hoje eu só decidi ligar a câmera e falar contigo, tá? Eu só quis abrir meu coração contigo, te mostrar, não sei em qual momento esse vídeo vai chegar até ti, mas te mostrar que tu consegue. Eu tô conseguindo, então com certeza tu consegue. Te agarra em Deus, primeiramente. Depois te agarra tu mesmo em ti. Depois te agarra nas pessoas que querem te ajudar de bom coração. E tu vai ver como essa fase começa a mudar. Como essa fase começa a se transformar de um jeito fora do real. Então é isso. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Beijo!